Muito bom. Então, nós vamos ler 2 Reis, a partir do capítulo 19. Se alguém quiser acompanhar comigo, então, você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia para que possa ler juntamente, ou então pode estar apenas ouvindo. 2 Reis 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sebna o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: Ei, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Harã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos, chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruína as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos.
e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Quanto aos mais atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens,
era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: esta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo o que fizeram os amorreus diante dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto fez, e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Haruz de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai. Serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém.